Você que já nos assiste em nossas redes sociais, sou o pastor Emerson Roberto, nós estamos aqui no Templo Monte Tabor e ainda estamos na série de mensagem líder de grupos missionários. Então, quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 42. Diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar e de ensinar a Jesus Cristo. Eu vou repetir. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e de ensinar a Jesus Cristo. Amém? Vamos, então, entrar aqui na nossa projeção. Hoje nós vamos falar da formação, formando um núcleo de IGM, ou seja, um núcleo de grupos missionários. Aí diz assim: formando o núcleo do grupo missionário. Descubra-se em seu grupo pessoas interessadas que demonstrem atitudes positivas para com os outros. Se for positivo, pontual, dedicado, alegre, envolvente, faça-lhe o convite para fazer parte do seu núcleo. Então, nós já falamos aqui de toda a essência da liderança, pessoas que precisam também ter a vocação. A gente entende que a gente precisa descobrir o líder em potencial, treinar o líder em potencial e delegar, então, a função ao líder em potencial. Eu sei que talvez você que está nos acompanhando aqui, pastor, não muda o assunto, o senhor está falando sobre isso, mas o que nós estamos fazendo aqui é um treinamento. Se você não aprender, você não tem como fazer o trabalho, você não tem como ensinar o trabalho. Para que você possa ensinar aquilo que você está fazendo, você precisa receber as informações, aí você começa a desenvolver, a partir do momento que você vai fazendo na prática, você vai pegando experiência e você é capaz de treinar outra pessoa também. Essa é a nossa essência. Eu estou fazendo um treinamento com o pastor Abe Uber, que é um dos pastores que também tem muita, eu vou dizer essa palavra, que não é muito falada no meio evangélico, muito sucesso no que ele faz, porque ele trabalha com grupos missionários. Mas se você analisar a história, desde o pastor Po Yong-Shu, chamado de David Yong-Shu, isso lá para os anos 80, você vai ver que ele começou o crescimento da igreja na Coreia, foi através de pequenos grupos. O gabinete pastoral dele era como um quartel-general, onde estava todos os bairros divididos para ele saber aonde ele tinha que abrir um grupo missionário. Aí você lê a história de César Castelhano, que é lá na Bolívia, você vai ver também, na Colômbia, você vai ver que ele também começa o crescimento da igreja, que a gente naquela época chamada de G12, que era o grupo dos 12, com os pequenos grupos. Aí você vem mais para cá, aí você vai ver agora o Rick Warren, que vai começar a igreja com propósito. A igreja com propósito também cresceu, explodiu nos Estados Unidos através dos pequenos grupos. Aí você vai ver o Steve Murrell nas Filipinas, também cresceu assustadoramente, de 165 jovens, como eu falei, para uma igreja de 100 mil pessoas, através dos pequenos grupos. Aí nós temos agora aqui a igreja da cidade, com o pastor, fugiu o nome agora do pastor? Como é o nome do pastor da igreja da cidade? Carlito Paz, muito obrigado. O pastor Carlito Paz também saiu de uma igreja de 600 membros para uma igreja de 23 mil pessoas agora, em menos de 10 anos, com os pequenos grupos. E nós temos o pastor Abe Uber, que começou uma igreja em Santarém, a igreja, o ministério dele é Paz Church, começou com pequenos grupos, e ele tem só em Santarém 3.500 pequenos grupos. Aí ele foi para Fortaleza, montou 2.000 pequenos grupos, agora ele está em São Paulo, já tem 1.500 pequenos grupos, e nós estamos iniciando aqui. Sabe quantos pequenos grupos nós temos no Tabor? Nós temos 8 de adulto e 2 de criança, nós temos 10. Já pensou, irmão, quando a gente chegar a 1.000 pequenos grupos? Aí nós vamos crescer exponencialmente, mas para isso tem que fazer o quê? Treinar pessoas. É por isso que você está aqui, como se fosse uma sala de aula, neste culto que a gente chama de terça na palavra, para que você possa ser treinado e entender a essência daquilo que você está fazendo. Porque eu não posso simplesmente distribuir tarefa, dizer, irmão, agora você vai ser líder, pastor, mas eu não recebi nenhuma informação. Aqui você está sendo preparado para o crescimento da igreja. Quem entendeu, diga amém. Então, aqui nós estamos aprendendo agora como é formado o grupo missionário. Então, a próxima projeção, que é o que está aqui na sua apostila, eu estou aqui na página 48, pessoal que tem essa apostila aqui,
E aqui no livreto, você que já tem o livreto, quantos já tem esse livreto? Olha, muitas pessoas têm o livreto. Eu vou mostrar aqui a página que nós temos aqui para você. É a página de número 68 também. Aqui é 48, aqui é a 68, para você nos acompanhar. Mas você pode nos acompanhar também pela nossa projeção. Então, nós vamos aqui formando o núcleo dos grupos missionários. O núcleo é formado pelas seguintes pessoas. Aí você tem aqui, número 1, o líder. Número 2, o vice-líder, ou o aprendiz, o auxiliar. Número 3, um anfitrião. E número 4, o acolhedor ou secretário. É só nomenclatura isso, tá, irmãos? Você pode dar a nomenclatura que você quiser, mas o grupo missionário precisa começar pelo menos com essas 4 pessoas, senão não é um pequeno grupo. Pastor, mas pode ter 5? Pode. Você pode ter 2 aprendizes. Pastor, pode ter 10? Pode. Pode até ter 15 membros. Não foi isso que nós aprendemos? Quando chegar a 15 membros, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Eu só ouvi 2 pessoas falar bem tímido. O que é que nós temos que fazer? Multiplicar, porque aí passa a questão da linha de comunicação. 15 pessoas falando, passa para 210 linhas de comunicação. Já não conseguimos mais pastorear, ou seja, cuidar de tantas pessoas. Aí nós temos que multiplicar. Então, se essas pessoas que fazem parte desse pequeno grupo, como nós já ensinamos, esses 4 aqui são fundamentais para iniciar, mas tem 5 crentes da igreja que estão participando lá. Qual é a missão deles? Trazer os visitantes. Essa é a função de quem não tem nenhuma nomenclatura no pequeno grupo. Aí o próximo slide, por favor. Diz assim, o objetivo desse grupo. Aí nós temos aqui, o grupo são pessoas que já entenderam a visão de Deus para nós, para a conquista de vidas para o reino de Deus. Abraçam e querem multiplicar o reino de Deus. São pessoas comprometidas com a visão de Deus para o crescimento da igreja. Cada qual tem suas tarefas e junto promove o melhor para o grupo. Então você precisa entender que você que assumiu isso precisa estar comprometido. Ah, pastor, hoje não vai dar para mim. Hoje eu tenho um aniversário. E aí, por qualquer motivo, é cancelado o pequeno grupo. E nós já ensinamos aqui que as pessoas que estão fazendo parte disso são pessoas que já entenderam a visão. Qual é a nossa visão? Tudo bem tímido, né, irmão? Mas eu vou repetir de novo. Qual é a nossa visão? Aí isso não dá para fazer embalado numa rede, dormindo, vendo novela, né, irmãos? Ah, Senhor, manda lá para a igreja. Não, a ordem de Jesus foi que nós fizéssemos discípulos e Ele edificar a sua igreja. Então, nós precisamos nos comprometer com aquilo que estamos fazendo. Ah, pastor, o irmão não veio, a irmã não veio, o fulano não veio, mas você que precisa estar presente. Quem entendeu, diga amém. Então, o nosso grupo tem objetivos. Aí nós vamos falar aqui dos objetivos do nosso grupo. Além do que está aqui na sua apostila, que a gente já falou sobre isso, trabalhar para o sucesso da liderança, organizar os relatórios, organizar as visitas para o novo crente, nós destacamos aqui, olha, como um dos principais alvos do grupo é a multiplicação. Então, o líder tem que formar novos líderes. Aí nós estamos aqui treinando você, porque você vai treinar os novos líderes que vão sair para abrir os outros grupos. Por isso que você tem lá um aprendiz, um vice-líder. Então nós já falamos aqui dos tipos de líder, você não pode ser aquele líder delegado, que nunca passa a bola para ninguém. Não, eu ensinei aqui todos os processos do treinamento. Aí você me observa, depois você me ajuda, depois você lidera e eu te ajudo, depois você lidera e eu te observo, até que você agora lidera e leva outra pessoa para fazer o mesmo processo, observar você. Tem que passar a bola, tem que deixar a pessoa fazer, e não é aquele negócio de dizer assim, se eu não tiver aqui, o negócio não funciona. Se você morrer, irmãos, como é que fica? O reino vai parar, irmão? Claro que não. Então, nós não somos insubstituíveis. Já ensinamos aqui também na essência da liderança. Então, você precisa treinar a pessoa, porque o nosso alvo é a multiplicação. Eu acabei de falar aqui que o pastor Ebiúbe saiu de Santarém, foi para Fortaleza, agora está em São Paulo, ele está enviando missionário para o mundo inteiro, fora que ele lidera o projeto QMDA,
que é o método discipulado apostólico, e ele tem braços em todo o planeta agora. Então, ele já está com 1.500 grupos, chegou um tempo desse. E agora que a gente está com 10. O que está faltando, pastor, para crescer? Treinar mais pessoas, que aprendam a treinar outros, que delegue a função. Não é só identificar, pastor, aquele irmão ali tem, eu vejo que ele tem vocação para ser um líder. Aí você está treinando ele, pastor, estou treinando ele, mas nunca delega, ele nunca faz nada, porque você não deixa. Você precisa, vai dar errado, irmão? Vai, não deu errado com você? E Jesus não foi aperfeiçoando, você sabia fazer quando você começou, irmão? Não. Então, deixa a pessoa errar, e você está lá para instruir, olha, irmão, agora é assim, faça assim, não é desse jeito, irmão, precisa melhorar isso aqui, é esse o nosso papel, senão nunca ninguém vai fazer o trabalho, e nós não vamos nunca nos multiplicar. Então, todos devem estar no trilho da liderança. Aí vocês aprenderam aqui no sábado o trilho da liderança, que nós temos agora, porque o ganhar, discipular, enviar, não é só uma frase, existe todo um processo para chegar nesse nível. Aí ele fala aqui, essa equipe do núcleo vai sempre comparecer nas reuniões do Edifique. Pastor, o que é esse Edifique? É o encontro de discipuladores intenso com Cristo. Então, na terça-feira, o que nós estamos fazendo aqui, ensinando isso, já é o Edifique, é o alinhamento que nós fazemos para os pequenos grupos, que é o encontro de discipuladores, prestando conta, ou seja, como foi a situação lá, quantas almas aceitaram Jesus, se já tem mais de 15 pessoas, se já tem uma casa, se já tem um líder para você multiplicar, porque às vezes chegou a 15 pessoas, mas não tem ninguém preparado, não tem outra casa para fazer, aí nós vamos fazer o quê? Desmontar o pequeno grupo por causa disso? Não, nós vamos orar com mais intensidade para aparecer alguém para poder a gente delegar para uma casa, para poder ser o anfitrião do novo grupo. Segundo, participará de todos os cursos para aprimoramento de líderes para a liderança geral. Você não pode, irmão, pastor, eu não estou indo para terça porque está falando só sobre esse negócio de pequeno grupo, então você não quer participar do projeto de crescimento da igreja, porque se você quiser, você tem que estar aqui. Tudo começa pequenino, só quem cresce, só que começa grande é bicho, é monstro. Eu estava falando agora, o pastor estava dizendo que a baleia tem, o filhote dela é grande, né? Mas é grande para a gente, para os outros animais, mas para o mundo dela, a baleia mãe é muito maior, ela é pequena. Mas nós vimos que as coisas que começam grandes parece que não dão certo. Adão e Eva nasceram criança? Sim ou não? Já nasceram? Adultos. Deu certo o projeto, irmão? Deu certo, irmão? Aí agora quando Jesus veio, ele nasceu adulto? Ele nasceu? Projeto que dá certo começa pequeno, irmão. Só que a gente não tem paciência. A gente quer tudo rápido, é fast food, já tem que estar pronto, senão para mim não dá, eu não tenho paciência para isso. Pastor, eu não tenho paciência para estar lá nesse negócio. Então você não vai aprender para poder ensinar. Jesus tinha 3 anos e meio para preparar 12 pessoas para mudarem o mundo, mas ele teve que esperar quantos anos para isso? 30 anos, irmãos. Preste bem atenção. Nós precisamos ter esse tempo de preparo para revolucionar as coisas aqui no Templo Monte Tabor. Quero que você tenha paciência com isso. A gente já está terminando aqui a apostila, nós terminamos toda a essência do discipulado, nós vamos terminar toda a essência do pastoreio, para você não chegar e dizer assim, o pastor me jogou aqui, mas não me ensinou nada. Todas as pessoas que estão indo no pequeno grupo, nós estamos ensinando e estamos aparando as arestas, porque vem as pessoas nos procurar, pastor isso, pastor aquilo, pastor, lá no pequeno grupo está acontecendo assim, a gente faz uma reunião de alinhamento, para dizer o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar. Terceiro, deverá aprender todos os processos de funcionamento dos grupos. Aí nós estamos aqui com algumas dificuldades, que a gente colocou uma regra geral, mas algumas pessoas ainda não conseguiram, pastor, porque é difícil para mim, mas nós vamos alinhar. A transição é rápida, irmão. Toda transição demora. A mudança de cultura não é algo que acontece da noite para o dia. Você tinha aquele hábito, para mudar um hábito, precisa criar outro no lugar. Você que é líder de pequeno grupo, tenha paciência, apesar de a gente estar ensinando aqui, as pessoas demoram a fazer a mudança, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir
a palavra de Deus, vai gerar fé no seu coração, você vai acreditar que você vai conseguir realizar tudo aquilo que está sendo ensinado. Pode mudar o slide? Olha só. Por que cada crente tem que ser um líder? Aí nós vamos aqui para esse próximo slide. Aí diz aqui, ó, é um mandamento, faz parte da visão, cada membro, um ministro ou um sacerdote, mostra compromisso com a visão, é uma oportunidade dada por Deus para crescimento espiritual, é uma forma de ser discípulo. Preste bem atenção, hoje, toda habilidade que eu tenho, eu aprendi, não foi lá no seminário, na escola, eu aprendi toda a questão da sistemática, mas eu aprendi a ensinar quando eu aprendi a palavra quando eu comecei a ensinar. Deus me deu a oportunidade, preste atenção, de crescimento espiritual para a minha vida, porque quando eu comecei a ensinar, eu não me preocupava mais com o assunto que eu ia ensinar, mas com a pergunta que os alunos poderiam elaborar para fazer. E aí, como é que você responde aquilo? Então, eu precisava de outras fontes de informação. Aí eu comecei a buscar mais, a ler mais. Com isso também eu comecei a crescer mais espiritualmente. Então, o pequeno grupo é uma oportunidade de você crescer espiritualmente. Por quê? Porque você vai ter problema que você não consegue resolver. Aí você vai falar com quem? Quem é o dono da obra? Aí você vai começar a falar com ele, a orar para ele, jejuar por causa daquela pessoa que é problemática lá no seu pequeno grupo, que briga com a esposa, que tem problema com o filho. Como é que se liberta uma pessoa dessa? Com palavras, irmão? Com ensinamento de conselho? Não, irmão, não funciona. Agora, o poder de Deus, a Bíblia diz lá, 1 Coríntios 1,18, que diz assim, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nós não estamos ensinando metodologias humanas, irmão, nós estamos ensinando a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a vida das pessoas. Então, com isso também você vai crescendo espiritualmente, porque você passa a jejuar, você passa a ler mais a Bíblia, você passa a orar mais, você passa a ler mais, e isso desenvolve você. Então, por isso, porque cada crente tem que ser um líder, porque ajuda você em muitas coisas, faz parte da visão, mostra compromisso com a visão, é uma oportunidade dada por Deus para o crescimento espiritual e é uma forma de ser discípulo. Você só pode fazer um discípulo se você for também um discípulo de Jesus. Pode passar o slide? Aí diz assim ainda, o primeiro passo para se tornar um líder é fazer parte do núcleo missionário. É uma oportunidade que você tem de falar com um pequeno grupo de pessoas, e cada vez ele vai aumentando, quando você chega aqui na frente, você já não tem mais aquele impacto, porque você já está no dia a dia disso. Serão chamados para um núcleo as pessoas do grupo que demonstrarem interesse pelo trabalho e se predisporem a fazer a obra de Deus. Aí, olha só, eu quero mostrar para vocês que esse trabalho de pequeno grupo, ele é bíblico, ele já começou no passado, todos esses homens que eu falei são homens do presente, o David Yong-Chu, o César Castelhano, o Rick Warren, o Stephen Murrell, o pastor Carlito Paz, o pastor Eibe Uber, são tudo da nossa atualidade. Mas pelo menos nós temos na Bíblia 5 livros que falam sobre a obra de pequenos grupos. Eu quero ler alguns versículos desse com você, para que você possa entender. Ele fala aqui, porque cada crente também um anfitrião. Pode passar o próximo slide. Faz parte da nossa visão, cada casa, uma igreja. Está aí no seu slide? Cada casa, uma igreja. Então, vamos ver se era assim também, lá na igreja primitiva. Vamos ler aí, eu quero que você coloque agora aí, no telão, a nossa Bíblia. Vamos ler Atos 2,46. Vou mostrar para vocês pelo menos 5 livros aqui, que nós encontramos a igreja de casa em casa. Por isso que nós estamos voltados para esse projeto, para voltar às nossas raízes. Então, fala assim mesmo, não é 24, você colocou, 2,46. Aí mostra o compromisso com a visão, é uma oportunidade dada por Deus para o crescimento espiritual. A igreja primitiva começou nas casas, e perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa.
comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí eu li para vocês aqui, Atos 5 também, versículo de número 42, assim, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Mas além do livro de Atos, nós temos aqui também 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 19. Deixe só na Bíblia que nós vamos ler aqui 5 referências da igreja nas casas. Olha, as igrejas da Ásia vos saúdam, saúda-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Essa igreja que está na sua casa são os pequenos grupos que eram formados, e eles eram o quê? Os líderes, olha, Áquila e Priscila. Esses eram os líderes daquele pequeno grupo. Vamos ler também Colossenses, capítulo 4, versículo de número 15. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 15. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, em Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Preste atenção, irmãos. Esses irmãos aí, ó, Laodiceia e Ninfa, também eram os líderes daquele pequeno grupo missionário que estava na sua casa. Eles eram os anfitriões também. Vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo de número 2, porque Filemon, não é Filipenses, Filemon que só tem um capítulo. Filemon, capítulo 1, versículo de número 2. Carta de Paulo a Filemon. Aí diz assim: e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Então, são vários grupos missionários que estavam em várias casas, e essas pessoas eram os anfitriões, eram os líderes desses pequeno grupo. Agora eu quero mostrar para vocês aqui que Paulo vai fazer referência a um monte de líderes de grupo missionário. Vamos ler aqui para vocês, Romanos, capítulo de número 16. E aí, aqui em Romanos 16, nós temos aqui, Paulo vai mencionar um monte de nome que é até difícil de falar. Trifena e Trifosa. Se você tem filhos gêmeos, aí você pode colocar esses nomes, que são gregos. Minhas filhas, Trifena e Trifosa. Pensa, irmão. Vamos lá, Romanos capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Olha, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha, esses aí, eu mostrei para vocês que tinham a igreja na casa deles. Então, a cultura oriental nunca começa, irmão, com mulheres, é sempre com os homens. Aqui a gente fala senhoras e senhores, lá é senhores e senhoras. Mas para você ver a importância dos líderes dos grupos missionários. Aí nós vamos ver aqui, ó, versículo de número 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Então, olha só, a igreja também estava na sua casa. Vamos ler o versículo de número 6. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Esse trabalho é o trabalho da multiplicação desse trabalho nas casas. Vamos ler o versículo de número 8. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Eu acho que esse Amplias é aquele que tinha uma visão muito ampla. Então, ele também era um dos líderes dos grupos que tinham nas casas. Vamos ler o versículo de número 12, que é muito grande o capítulo. Olha, saudai a Trifena e a Trifosa. Eu acho que eram 2 irmãs, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérsia, a qual muito trabalhou no Senhor. Esse trabalho é o trabalho que estavam na casa dessas pessoas. Vamos ler o versículo 14. Saudai a Ansícrito. Pensa, irmão. Flegonte, a Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que estão com eles aonde, irmão? Na casa deles. Vamos ler por último aí, versículo 15, que é o nome, meu Deus, que é difícil até de falar.
Olha, saudai a Ansícrito, a Flegonte. Aqui não mudou para mim, tá? Ali mudou, mas aqui não mudou. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e as suas irmãs, e Olímpia, e todos os santos que estão com eles, ou que com eles estão. Então, aqui você vê a referência de vários líderes de grupo missionário que Paulo faz questão de entrar onde? Nas Escrituras Sagradas, irmãos. Entrou para a história, sim ou não, irmãos? Se você entender essa visão e nos ajudar no crescimento da obra, através de um grupo missionário, você também vai entrar para a história. Que história, pastor? Para a história do reino de Deus, irmão, porque o teu nome está lá no livro das obras. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos passar aí, próximo slide. Aí nós temos aqui as qualidades do anfitrião. Aí está aqui na sua apostila. Aí é ser ensinável, intenso diante de Deus, ter encargo pelo grupo, não cargo de discípulos, ser amoroso, ser educado, ser receptível, ser hospitaleiro, não ter apego exagerado aos seus bens. No meu sofá ninguém senta, pastor. Senta aí no chão. Tem casa que a gente senta no chão não porque não pode sentar no sofá, mas agora nós providenciamos cadeiras lá, para que todo mundo possa sentar numa cadeira. Amém, jovens da coluna de Betel? Então, tem aqui, não ser egoísta. Aí você que vai se colocar à disposição de ser um anfitrião, você não pode chegar com todas essas regras. Você tem que ter amor, tem que ser educado, tem que ser receptível, hospitaleiro. Isso tudo aqui está nas qualidades do anfitrião que nós estamos aqui ensinando para você. Pode passar o slide. Qualidade do ambiente para o grupo missionário. Nós vamos ver aqui também a qualidade do ambiente para os grupos missionários. Aí aqui diz assim, ser estratégico, lugar onde realmente precise de um GM. Então preste atenção, nós temos aqui uma linha de atuação. A nossa igreja está numa comunidade. Aí, por exemplo, nós temos um pequeno grupo que é lá na 15 de janeiro, sim ou não? Está dentro da nossa área de atuação? Sim ou não? Não. Lá é a área de número 33, lá é o pastor Arcélio Gato, que comanda aquela área. Mas, como os irmãos daqui do Tabor moram lá, aí eles abriram um pequeno grupo lá, sim ou não? Só que essas almas que acabam aceitando Jesus lá, talvez elas não venham para cá para o Tabor, venham. Aí a igreja mais perto são as igrejas da área 33. Aí nós temos lá Rio Jordão, a Campos Brancos, que é mais perto lá daquela área onde está lá os irmãos. Fica difícil da pessoa vir de lá para cá, a não ser que ele tenha transportes. Então nós precisamos, quando nós formos abrir os novos pequenos grupos, tem que ser dentro da área de atuação aqui da gente. A gente precisa conhecer essa geografia e as ruas que a gente pode colocar, porque também a gente não pode entrar dentro da área de outro pastor hoje. Ah, pastor, mas não tem nenhum grupo missionário naquele lugar. Tudo bem, não tem, mas quando a gente não está ensinando agora todo mundo, aí quando esse pastor começar com um pequeno grupo missionário lá, aí ele vai começar a trabalhar dentro da área de atuação dele. Então nós vamos trabalhar daqui para frente, não é que a gente vai desmanchar, desfazer o pequeno grupo lá, não, os irmãos já estão acostumados, eles vão para lá, já sabem o endereço, lá tem endereço, tem identidade, tem endereço fixo, mas nós não vamos abrir outros mais longe, distante da nossa realidade, tem que ser dentro da nossa área de atuação. Então, realmente, onde precisa de um GM, lugar onde alcance o maior número de pessoas. Então, também a gente tem que ter essa visão. Tem muita gente ali, vamos abrir um pequeno grupo ali, porque é fácil de convidar as pessoas para estarem no nosso pequeno grupo. Tem que ser um lugar de fácil acesso. Pastor, é dentro de um beco, dobra para a direita, dobra para a esquerda, vai pela frente. Meu irmão, não tem como chegar lá. Nem com GPS. O GPS se atrapalha todinho para chegar num lugar desse. Quem está entendendo, diga amém. Então, tem que ser uma casa de fácil acesso, que a gente possa dizer, olha, irmão, por exemplo, lá, o Peniel, é ali na 8 de maio, passando a Berreda. Pronto, a pessoa vai lá e acha. Agora, dobra para a direita, dobra para a esquerda, vai numa rua, pastor, lá no final,
e ainda nos altos. Não, irmão, aí não tem condição. Então tem que ser um lugar de fácil acesso. Que não fique em um lugar inadequado, que seja fácil para as pessoas chegarem. E tem que ser um ambiente propício. Ah, pastor, meu pequeno grupo é na oficina que eu trabalho, irmão. Nosso irmão colombiano tem uma oficina, é cheio de graxa, irmão. O cheiro lá ninguém aguenta. Dá para fazer um pequeno grupo nesse lugar, irmão? Não, é inadequado, irmão. Aí, às vezes, numa casa, irmão, a pessoa cede, mas tem cachorro, periquito, papagaio, fica voando lá, os bichos, o gato, o cachorro latindo. Dá para fazer um pequeno grupo numa casa dessa, irmão? Não dá, irmão, porque a gente não pode dizer para o dono da casa, tira esse bicho daqui, irmão. E você que tem bichinho lá, irmão, quando for fazer, você tem que prender o seu bichinho, você tem que colocar no outro ambiente, porque não somos nós, é os visitantes que não vão se sentir bem nesse ambiente. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Então, por isso que nós estamos treinando você aqui, aí você vai dizer, pastor, eu não sabia. Então, nós estamos avisando aqui para vocês que o ambiente para o pequeno grupo precisa ser adequado, precisa ter qualidade. Pode passar o slide. Aí tem aqui as funções do anfitrião. Aí está aqui, ó. Convidar os vizinhos e visitantes. Ah, mas eu não falo com o meu vizinho, pastor. Eu não falo com a minha vizinha. Então, isso é um problema espiritual, irmão. Tem que resolver esse negócio na sua vida. Como você é um crente que quer ganhar as pessoas para Jesus e é de mal com seus vizinhos. Aí, você imagina aquela mulher que Eliseu disse para ela, vai, pede vasilha emprestada a todos os teus vizinhos. Ah, ninguém falar comigo, ela ia morrer, irmão. Os filhos dela iam ser vendidos. Porque o problema dela não era a questão do milagre de Deus, era a questão do coração. Mas graças a Deus que ela conseguiu várias vasilhas emprestadas, sim ou não? Porque então ela tinha bom relacionamento com seus vizinhos. Então, essas são as funções. Dar um bom testemunho para com os de fora, porque às vezes o crente é uma benção aqui dentro da igreja, mas quando chega lá, aí o negócio muda completamente. Já falei para vocês, eu evangelizava, batia na casa das pessoas e falava assim, olha aqui mora um crente. Eu falei, oh meu Deus, graças a Deus, vai dar uma água para a gente, vai dar um lanche para a gente, porque, irmão, cansa no sol. A gente ia andar falando o dia todinho. Aí chegava lá, batia, quem vinha atender era o vizinho do lado. Disse, senhora, não está aí. Ah, não está? Aí eu falei, poxa, uma irmã, eu vim aqui, a gente ia aproveitar para pedir uma água. Não, vocês querem uma água? Essa vizinha é crente, é? Eu falei, é. O irmão disse que mora uma crente aqui, olha, mas eu não sabia, porque o que eu escuto aí é só palavrão, é panela voando, para tudo quanto é lado. Imagine, irmão, a relação. O bom testemunho para com os de fora. Aí você vai convidar a pessoa, ela vai querer ir lá para a tua casa? Não, ela não vai querer ir. Receber as pessoas que durante os outros dias procurem o grupo missionário. Então, olha só, você é um anfitrião, aí qual é o dia do grupo missionário? Quarta-feira. Mas aí na quinta-feira vai alguém lá, na sexta-feira. Poxa, eu pensei que hoje ia ter célula também, não tem, mas você vai recebê-lo, conversar com ele, dar informação. Não, irmão, hoje não tem não, pode ir. Aí, irmão, ele vai voltar na quarta-feira? Então, tudo isso a gente precisa aprender. Aí, olha só, participar ativamente do grupo missionário. Aí tem o anfitrião que cede a casa, mas ele não participa. Ele vai lá para dentro, ele vai assistir televisão, ele pega o carro dele e vai embora. O anfitrião precisa estar presente. A pessoa precisa ir no banheiro, às vezes. Não, irmão, no meu banheiro não, pastor. Eu já fechei tudo, fui-me embora por causa disso. Aí a pessoa vai fazer xixi lá na frente da sua casa, irmão. Você se colocou como um anfitrião, é para você, então, participar ativamente do pequeno grupo. Receber bem as pessoas em sua casa com alegria e satisfação. Então, ser um pastor, irmão, tem um monte de coisa envolvida por trás. Ontem o nosso pastor estava falando que o púlpito é 30% apenas do ministério pastoral. O resto acontece nos bastidores, nos corredores da igreja. Amém, querido? Vamos ver aqui, por último, o tipo de anfitrião. Aí tem aqui, ó, os tipos de anfitrião. Aí nós temos aqui, primeiro é o indiferente. Vamos ver as características do indiferente. Não participa da reunião, não recebe as pessoas calorosamente, não se envolve com a reunião e muito menos com os participantes do grupo missionário. Apatia em relação às necessidades das pessoas. Seu lema é, já faço muito em liberar a casa para essa reunião,
Então, irmão, eu digo aí para os nossos supervisores, que quando a gente começa a perceber isso, o que a gente tem que fazer, irmão? Mudar de casa. Acabou-se, irmão. Não dá para ficar lá pedindo favor, porque isso aqui, irmão, é um projeto missionário. A pessoa tem que ter a vocação, a chamada, o dom, para fazer o que está fazendo. Senão, irmão, o que você vai fazer aqui não vai somar lá nas suas obras. Porque quando você for para o tribunal de Cristo, lá não é o tribunal para saber se você vai ser salvo ou se você vai ser perdido, se você vai ser condenado, não. Esse é o trono branco. No tribunal de Cristo é para julgar as suas obras, se tinha amor no que você estava fazendo. Porque a mola motivadora é o amor, irmão. Aí você tem que ler lá tudo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, o que Paulo está ensinando. Ah, pastor, eu abri a porta da minha casa, você não vai receber galardão nenhum, porque você não tem desejo nenhum por aquilo que você está fazendo. Segundo, o falante. Aí nós temos anfitrião, que não dá oportunidade para o líder, e nem para os membros do grupo. Como ele é um anfitrião, aí ele quer dominar tudo, ele quer dizer como tudo tem que acontecer na casa dele. Tende a monopolizar todas as atenções. Fala o que não deve, torna-se inconveniente, porque ele é o dono da casa, então ele pode falar tudo o que ele acha. Seu lema é: eu falo, os outros ouvem. Então, tenha cuidado com esse tipo de anfitrião. Terceiro, o constrangedor. Não dá liberdade para o uso da casa, restringe as áreas essenciais, mostra descontentamento com incidentes durante a reunião. Caiu o refrigerante, molhou o sofá. Olha, irmão, o que estão fazendo é uma bagunça que estão fazendo aqui em casa. Se você não tiver paciência com essas coisas, aí o que você tem que fazer? Aí você chama lá o líder, depois que todo mundo foi embora. Se for preciso, irmão, a gente manda fazer uma higienização lá no seu sofá. Olha, eu mandei fazer isso aqui no púlpito, que não estava cheirando muito bem. Resolve-se as coisas, sim ou não? Precisa falar isso no meio das pessoas? Elas vão voltar, irmãos? Não. Quarto, nós temos aqui o controlador. Veio a reunião, tem que rezar na minha cartilha. Cuida da vida do grupo missionário mais do que da sua própria. É bisbilhoteiro, quer saber de tudo. Irmã, e aí, como é que está o seu casamento? Está bem ou está mal? Você já separou, irmã? Presta atenção. Tenta manipular o líder. Olha, é assim, é assim, é assim, é assim. O líder não consegue desenvolver o trabalho dele. Apresenta postura de superioridade em relação ao grupo missionário. Seu lema é: ajoelhou, tem que rezar. Pensa, irmão, a gente tem todo tipo de anfitrião nos pequenos grupos. Quinto, para a gente terminar, o mal-humorado, nunca sorri. Eu assisti um filme, eu acho que é O Senhor Estagiário, aí a menina tinha um problema, a dona lá, ela não gostava de pessoas que não piscavam. Aí ela falou assim: eu fui lá no senhor, você foi. O homem nunca pisca. Pensa, irmão, aqui o homem nunca sorri. Como é que você vai receber as pessoas com a cara fechada, irmão? A pessoa olha para você e fala: esse homem não gosta de mim, não volta mais. O dia que o Senhor fez é sempre assim, tudo para ele vai dar errado. A alegria da salvação ele ainda não conhece, e tira a liberdade do visitante. Seu lema é: no mundo tereis aflições. Pensa. Mas, pelo fim aqui, nós temos o anfitrião ideal. Aí, gentil no acolhimento às pessoas, espontâneo nos relacionamentos, educado para dar orientação quanto ao uso da casa, participa intensamente da reunião, paciente para lidar com os incidentes. Oh, meu Deus, que tu possa transformar todos os nossos anfitriões aqui nesse líder, nesse anfitrião ideal. Seu lema é: o grupo missionário é minha família. Preste atenção. O que é que você acha melhor? Você está numa creche onde tem várias crianças que nasceram há pouco tempo e estão na liderança de uma pessoa, ou quando você é adotado e passa a pertencer a uma família? Qual é o melhor para você? Então, o pequeno grupo tem que ser um lugar onde você vai pertencer a uma família. As pessoas se sintam bem. E aí você começa
a desenvolver esse acolhimento com as pessoas, ser espontâneo nos relacionamentos com elas, ser educado para dar orientação. O teu filho pequeno não começa, por que isso, 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 por que sim ou não? As pessoas que nasceram agora, que aceitaram Jesus, elas vão te fazer um monte de perguntas. Cala a tua boca, irmão, eu não sei. Aí você tem que ter paciência, irmão, aqui, tem que ser educado para dar orientações. Olha, irmão, essa pergunta que você me fez, ainda não tinha ouvido, mas quando o meu pastor chegar aqui, eu pergunto para ele, aí tira a minha dúvida, a minha e a sua. Acabou-se, irmão, seja só educado. Participar das reuniões. Aqui eu já tenho puxado a orelha de pessoas que a gente vai no pequeno grupo e está lá na casa dele. Ele não está lá no pequeno grupo. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Eu já fui em todos os pequenos grupos que nós temos aqui, e a gente encontra essas pessoas. Paciente para lidar com os incidentes. Eles vão acontecer, sim ou não? Eles vão acontecer. Então, o grupo missionário tem que ser como uma família para você. Aí nós vamos, na próxima aula, falar como começar um grupo missionário. Todos os passos que nós vamos dar, que é o próximo slide, pode mudar? Aí não muda aqui, só mudou ali. Aí nós vamos aqui dar todos os passos para começar o grupo missionário. Tenha paciência, já vai terminar essa apostila, e eu já estou me preparando para dar mais umas informações, além dessas, aqui, para vocês, sobre o grupo missionário. A gente vai criando experiência, vai ouvindo pessoas que tiveram sucesso, como eu falei para você, naquilo que fizeram, e aí nós vamos cada vez melhorar. O nosso objetivo, o nosso alvo é fazer com que o trabalho cresça. Nós montamos aqui um projeto de crescimento, mas eu falei, a transição acontece da noite para o dia, irmão? Não. Então eu tenho paciência, eu estou ensinando vocês todos os passos, nós vamos fazer, nós vamos errar, nós vamos ver os nossos erros, nós vamos consertar, nós vamos melhorar cada vez mais. E aí nós vamos ter um grupo de pessoas que não estavam aqui dentro, não para encher a igreja, irmão, mas para povoar o reino de Deus. Quantos acreditam nisso? Então, se envolva, se comprometa, participe e nos ajude. Se o Tabor tiver mais de 1000 pessoas, eu como pastor já não consigo visitar essas pessoas, chegar na casa dele, ministrar a ceia, atender os seus problemas, ouvi-los, mas com os pequenos grupos se multiplicando, você se torna o pastor dessa pessoa, você consegue ajudá-lo, você consegue aconselhar, você consegue ir no hospital com ele, coisas que eu não vou conseguir fazer, você vai conseguir fazer, porque ele vai pertencer a uma família. Eu já contei isso aqui, eu ouvi um testemunho, mas eu vou repetir para você, talvez que tenha nos assistindo, não tenha ouvido eu falar, que um pastor foi apresentar uma criança e ela nasceu com problemas e o rosto dela era todo defeituoso. Então ela veio com o rosto coberto. Quando o pastor tirou o pano, ele se assustou com a criança e olhou para os pais e sentiu a dor deles e disse: olha, eu quero pedir perdão para vocês, porque vocês são membros da minha igreja e eu nem conheço vocês, e eu posso imaginar o sofrimento que vocês passaram com essa criança. Aí aquele casal falou assim: não, pastor, ao contrário, nós temos orgulho de ser da sua igreja, e por isso nós viemos apresentar o nosso filho, porque desde quando nós aceitamos Jesus, nós fomos parar em um grupo missionário, e lá, essas pessoas acolheram a gente, elas representavam você lá, pastor, e a minha esposa ainda não estava nem grávida, e eles cuidavam da gente. Quando a minha esposa engravidou, que a gente soube que a gravidez era de risco, eles intensificaram esse cuidado com a nossa vida, passando a orar, nos visitar, nos dar palavras, dizendo que tudo ia acontecer, que Deus ia entrar com milagre, nos confortando. Quando a criança nasceu, ela nasceu e foi parar na UTI, e eu trabalhava, então eles se revezavam lá para ficar com a minha esposa, para que ela não passasse a noite toda, o dia todo, a semana toda na UTI. E quando a criança saiu, o pequeno grupo não saiu da minha casa. Pastor, eu sou um abençoado, minha esposa, de termos encontrado essa igreja e de ter sido pastoreada por essas pessoas que fazem parte desse grupo missionário. Então, para você ver a diferença, irmão, que isso faz na vida da pessoa, porque senão você chega aqui e fala: o pastor nunca me fez uma visita, ele nunca orou por mim, ele nunca me deu a ceia, ele nunca foi na minha casa, você quer ir embora. Mas se o pastor não fez, você que está lá, nos representa, irmão. Aí conversa, aconselha, ora por ele, ministra para ele, e assim, irmão, aquela pessoa vai se consolidando na fé. Aí eu quero que você entenda, você já viu
como funciona o pastor e as ovelhas da vida real. Aí, preste atenção, o pastor vai lá para o hospital veterinário e faz o parto da ovelha, é assim, irmão? Sim ou não? Não. Aí a ovelha que gera ovelha. O pastor não tem envolvimento nisso, porque a mentalidade antiga é que o pastor precisava ganhar todas as almas e cuidar delas sozinho. Mas não é assim que funciona no reino animal. São as próprias ovelhas que geram as suas ovelhas. E elas que se relacionam umas com as outras. Preste atenção. Agora, elas conhecem a voz do seu pastor. Por isso que Jesus falou, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Vá num rebanho de ovelhas e tente chamá-las. Faça todo tipo de gesto. Elas não vão ouvir você. Agora, o pastor vai lá e fala e elas ouvem a voz dele. Você está sendo treinado. Deus vai te encher do Espírito Santo para que essas pessoas possam ouvir a sua voz, mas elas mesmas comecem a se multiplicar, elas vão aprender umas com as outras, e elas vão viver sempre, as ovelhas estão sempre em bando, sabe por quê, irmão? Elas aprendem a questão do relacionamento, nós precisamos aprender isso, e poder então desfrutar desse crescimento espiritual. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando em nossas redes sociais, aprendendo um pouco mais da palavra. Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, que você possa ser um participante ativo do crescimento do reino de Deus na face desta terra. Amém.